Olá pessoal, venho aqui falar com vocês sobre indicadores e o painel de controle da sua empresa. O meu nome é Ricardo Blaut. Eu tenho uma empresa de consultoria na área de gestão e estratégia, chama-se EQP Six Sigma. Tenho um mestrado na área de administração e especialista nessa área também. Minha carreira é engenheiro eletricista, da parte técnica. Sou professor do curso de MBA e pós-graduação de diversas universidades e faculdades e examinador do Prêmio Paranaense de Qualidade e Gestão desde os ciclos 2010. Também sou autor do livro Gestão da Qualidade de 2009 e 2014, recentemente lançado, e alguns artigos submetidos a revistas científicas e alguns congressos internacionais. Tenho experiência de 6 anos na indústria automobilística, na área de engenharia de planejamento e processos, a qual fui responsável pelo gerenciamento de pessoal na área de manufatura, onde tínhamos 3.600 empregados diretos. Lá controlávamos a produtividade, metas de business plan, balança scorecard, sistema de gestão de indicadores. Tenho vivência na área de planejamento estratégico empresarial, a engenharia de processos e a parte de qualidade industrial. Muito bem, por que nós precisamos de indicadores nas nossas empresas? Para que esses indicadores servem? Como nós definimos esses indicadores? Como usamos indicadores e o que fazemos com esses resultados? Antes de mais nada, precisamos nos perguntar por que nós temos que medir alguma coisa. Assim como um piloto na cabine de avião faz medições constantes, tem reloginhos, tem indicadores, tem fichas de controle, faz anotações e toma ações a partir desses resultados. Assim somos nós nas nossas empresas. Assim são os dirigentes das empresas, são os funcionários das empresas e assim nós temos que agir no nosso dia a dia. Nós medimos para saber onde nós estamos, para acompanhar os progressos alcançados, metas atingidas, identificar desvios na operação e os riscos decorrentes desta operação, identificar o que precisa ser melhorado, mudado ou corrigido, e acompanhar a eficácia dos planos de ação, dos planos de melhoria nas nossas empresas. Nós medimos para saber o custo também da não conformidade, calcular os custos e benefícios dos planos de melhorias, atender exigências legais, no caso de certificações, no caso de normas, né? E comparar a nossa instituição com as concorrentes, a qual nós chamamos esse ato de benchmarking. Benchmarking é uma comparação que você faz, e ela é muito importante para que a gente possa saber em que estado a nossa empresa se encontra. Mas medir perturba as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, por que medir perturba as pessoas? Por que medir traz algum problema, algum inconveniente, as pessoas não se sentem bem sendo controladas? Por que será? Bom, medir perturba porque você identifica que a gestão estratégica é inexistente, mal elaborada ou não operacionalizada adequadamente. Isso tem a ver com o planejamento estratégico, gente. Pode haver também falhas na elaboração ou na implantação dos projetos, ou problemas de inconformidade na operação dos processos, incluindo ações indevidas de pessoas por falta de capacitação, falta de competência, falta de alinhamento ou até falta de vontade, que é o pior dos sistemas, o pior, né, das situações que pode acontecer numa empresa, a falta de vontade das pessoas. Bom, mas aí nós perguntamos também, quem é que teria autoridade para fazer medidas, né, para mensurar os indicadores ou mensurar processos na sua empresa? Bom, pode ser um superior hierárquico. Na pirâmide hierárquica da sua empresa, quem está lá em cima tem condições de fazer medidas, certo? Pode ser uma pessoa terceira, ou um designado, ou um contratado, alguma auditoria interna ou externa, empresas especializadas podem fazer medidas, ou até a própria pessoa ou a equipe que faz uma autoavaliação. Nesse caso, isso pode ser feito entre setores, pode ser feito entre equipes, entre funcionários, mas desde que você tenha o que a gente chama de legitimidade. A legitimidade é o reconhecimento das pessoas por esta autoridade que foi recebida. Caso contrário, as pessoas não vão te receber, não vão simplesmente abrir as informações, não vão mostrar informações para vocês. Bom, a medição então tem que ser realizada por quem recebeu essa autoridade para executá-la, assim como um juiz num jogo de futebol, é ele quem dá os cartões, quem apita, né? Essa medição também só se justifica se for seguida de uma avaliação e de ações decorrentes desses resultados. Bom, existem características de um avaliador eficaz.
Uma pessoa que vai fazer a avaliação, ela precisa conhecer os critérios, os procedimentos de medição e os processos a qual ela vai avaliar. Ela precisa ter tempo para realizar essa avaliação. Estudar os documentos, estudar informações, visitar o local, entrevistar pessoas, também tem que fazer leituras e até o registro dessas medições. Então isso demanda uma certa quantidade de tempo, então não dá para fazer um sistema de medição tão rápido assim. Bom, o avaliador ele precisa também ser imparcial e ter a sua autoridade reconhecida com quem vai ser avaliado, como tratamos anteriormente. Se quem vai ser avaliado não reconhece o avaliador, simplesmente as informações podem não acontecer, pode não fluir dentro da sua empresa. E aí nós entramos no que nós chamamos de indicadores. O que é a definição do indicador? No livro de planejamento do sistema de medição de desempenho, traz uma definição muito interessante sobre os nossos reloginhos, como mostra na figura. O indicador de desempenho é um dado numérico a que se atribui uma meta e que é trazido periodicamente à atenção dos gestores de uma organização. Então, se eu tivesse que sublinhar 4 palavras nessa frase, 4 palavras importantes, quais palavras vocês sublinhariam? Quais palavras realmente fazem a total diferença nesta frase? Eu sublinharia a palavra numérico, porque o indicador é um número, ele expressa não uma vontade ou uma situação de tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, mas quantos % de absenteísmo, quantas peças foram produzidas, quantas horas extras nós fizemos, quantas infecções hospitalares aconteceram, quantos óbitos aconteceram, quantas peças foram refugadas. Isso é numérico. A próxima palavra eu colocaria meta, porque um indicador sem meta é um indicador sem controle. É um indicador que não tem um objetivo, um indicador que não tem um horizonte. Então, sem meta, os indicadores perdem a sua finalidade, porque o que você fizer estaria bom. Qual é a próxima palavra? Eu acredito que a próxima palavra seja a questão do periodicamente. Então, é uma medição sistemática, uma medição que acontece a cada determinado tempo, a cada determinado ciclo, a cada determinado horário. Então ela existe uma metodologia. Isto é fundamental para o indicador. E a última palavra importante dessa frase, o que vocês acham que poderiam ser? A questão dos gestores. Se você mede e não entrega isso para quem tem tinta na caneta, não vai acontecer a escrita, não é verdade? Se você entrega o indicador para quem não tem autoridade, essa pessoa não executa a autoridade, não tem poder de mudar. Então gestores são importantíssimos na organização para que possam tomar decisões. Isso eu considero fundamental num sistema de indicadores. Se você não mostra para um gestor seus indicadores, possivelmente ações nenhuma poderiam ter sido feitas. Ok? Então todo mundo procura pelos indicadores. Até um pescador procura por indicadores. Nesse caso pode ser o balançar da varinha, pode ser o afundar da boia, pode ser uma visualização. Ele procura ver se a pesca vai ser atraída pela isca e com isso ele conseguir sucesso na sua pescaria. Mas então como criar indicadores na nossa empresa? Essa é uma pergunta interessante. Os indicadores eles deveriam de advir do fator crítico de sucesso. O que é o fator crítico de sucesso? É uma variável de alta relevância no desempenho do teu processo, na qual a tua empresa precisa necessariamente ter bom desempenho para dar sustentação à estratégia competitiva e atingir as suas metas. Então o fator crítico de sucesso, por exemplo, de uma padaria, poderia ser o pão quentinho. Então, um indicador que reflita esse fator crítico de sucesso seria a satisfação dos clientes, seria o pão estar quentinho sempre, coisas desse tipo. Você poderia verificar os fatores críticos de sucesso por meio de um diagrama de causa e efeito. O diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe, como demonstrado aqui, é estratificado em 6 fatores. Por exemplo, materiais, máquina, método, medida, mão de obra representada pelas pessoas, ou meio ambiente. Cada uma dessas estratificações existe algum fator crítico de sucesso. Por exemplo, materiais. Em uma padaria, materiais poderiam ser situações em relação à farinha,
os insumos que estão colocados na produção, a manteiga, o leite. Materiais de boa qualidade poderiam garantir que o pãozinho estivesse gostoso. Máquina, um dos fatores críticos de sucesso poderia ser a manutenção das máquinas, o estado de funcionamento delas. Então, indicadores que reflitam a parte de manutenção seria interessante. Método significa receita. Então, você ter as medidas em relação à receita é uma coisa bem interessante, também está agrupado nesse outro campo. Relativo a pessoas, poderia ser um treinamento, poderia ser quantidade de pessoas, isso tudo está relativo a esse fator crítico de sucesso. Com tudo isso, você consegue criar um pacote de valor, e esse pacote de valor disponibilizado para o cliente, se ele o reconhecer, de acordo com as suas especificações, necessidades e desejos, e você conseguir captar retroalimentação disso para dentro do teu sistema, se os indicadores refletirem isso, você tem o ciclo completo. Isso é muito bom. Agora, os indicadores e o painel de controle, já que esses indicadores eles advêm do fator crítico de sucesso, então você deve compor um painel de controle com esses indicadores. Como fazê-lo? Note que você tem na sua base fatores críticos de sucesso em determinados processos. E esses fatores críticos de sucesso são espelhados em cima de indicadores. Aqui está o indicador numérico, dado numérico. Nós temos um painel de controle operacional com diversos indicadores em uma empresa. Desse painel migram alguns dados, são consolidados outros até podem vir direto da base, mas há um painel de controle gerencial, nós chamamos de painel de controle tático, está no nível de gerente isso daqui. E aí há uma nova consolidação, e aí nós temos o painel de controle estratégico. Note que isso advém do mesmo conceito das pirâmides do Egito. Os egípcios não construíram prédios, eles construíram pirâmides, uma base bastante larga e um cume bastante estreito. Então, o painel de controle estratégico de uma empresa deveria te caber numa folha de papel A4, a qual o presidente, o diretor da empresa, pudesse espelhar em cima desses indicadores o sucesso e os problemas que a empresa tem. Abaixo disso, ele tem uma série de gerentes, e esses gerentes têm uma coleção de painéis de controle diferentes, com mais indicadores. E assim vai até nível de supervisão na base com muitos indicadores. A exemplo, hora extra. Hora extra é um indicador bastante importante. Quando ele desce para o painel de controle tático, eu tenho aqui várias áreas da empresa com hora extra, não um total da empresa apenas. Se eu consigo descer na estrutura mais um pouco, eu consigo saber até qual equipe está fazendo hora extra. O diretor da empresa não precisa saber por equipe quantas horas extras são feitas, e sim o montante total da fábrica. Se ele quiser, ele consegue fazer o que nós chamamos de drill down. Drill down é uma técnica que você desce na estrutura buscando informações que já estão consolidadas. Se você tem informação estratificada na base, muito bem, você consegue buscar a estrutura completa e achar a causa raiz. Como definir os indicadores? A definição de indicadores pode ser vista como uma pizza de 7 fatias. Observe, nós temos o objetivo, uma justificativa, um ambiente a qual esse indicador está colocado, um método, limites de controle, clientes e fornecedores e análise crítica, que é o aprendizado. Então esse é um formulário a qual nós designamos, você pode criar ele no seu processador de texto, com esses 7 capítulos, a qual eu vou explicar um por um. Começamos com o objetivo. O objetivo ele define o que se pretende medir com esse indicador. Por exemplo, nós temos aqui um relógio de luz, como o da sua casa. O que você pretende medir com esse relógio? Você pretende medir quanta energia é consumida na sua residência. Então esse é o objetivo deste indicador. Vamos observar esse aqui do combustível, à direita. O que você pretende medir com o relógio de combustível do seu carro? Gostaria de saber quantos litros de combustível há no meu carro, se ele está cheio ou se ele está vazio. Então, nesse caso aqui, ele está quase vazio. Ele devia estar aqui no cheio. Isso seria muito bom. Nesse outro reloginho aqui, o que você pretende medir com esse equipamento? Eu pretendo aferir a minha pressão. Então, esse é o objetivo deste indicador. O segundo passo é a justificativa.
Justificativa define o porquê do uso do indicador. Qual o uso dos resultados da medição e avaliação? Qual é o plano que você vai colocar em marcha a partir dos resultados da avaliação desse indicador? Então, com isso, você causa a relevância deste indicador. Quanto mais importante for a justificativa, mais estratégico será. Indicadores com justificativa fraca normalmente ficam no painel de controle operacional ou muitas vezes nem são criados. Por exemplo, você cria um indicador para medir quantidade de carros amarelos no estacionamento da sua empresa. Aí eu lhe pergunto, por quê? Qual é o uso desse indicador? Se você não souber me responder, esse indicador não serve para nada. E é apenas mais um controle inútil que as empresas normalmente têm e que não tem nem para quem apresentar. Então, crie indicadores que tenham uma justificativa relevante. Terceiro passo é o ambiente do indicador. Isto aqui é uma herança do Balanced Scorecard, lá do Norton e do Kaplan. O Norton e o Kaplan definiram 4 âmbitos para que o indicador fosse situado. Você teria que ter uma perspectiva num painel de controle, uma perspectiva financeira, uma de processos internos, uma de aprendizado e outra de clientes. Normalmente as empresas estão pensando na perspectiva financeira, quanto dinheiro custa, quanto dinheiro eu ganhei, qual é o lucro, mas um painel de controle não pode estar completo apenas com a ótica financeira. Você precisa ter a ótica de processos internos do negócio. E vem aquela pergunta, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Também da mesma forma, você precisa ter um painel de controle com indicadores de aprendizado e crescimento. Esse indicador de aprendizado e crescimento, ele está avaliado em relação a treinamento das pessoas, quantidade de horas que você delegou para fazer esse treinamento, quantidade de aprendizado que a tua empresa adquiriu nesse meio tempo. Então isso tem a ver com os teus clientes internos. Da mesma forma tem os clientes internos, tem os clientes externos. Então, para alcançar a visão, como que você deve ser visto pelos clientes externos? Então aqui podemos colocar o market share da sua empresa, quantidade de clientes ativos, quantidade de clientes por região e assim por diante. Nesse campo, nesse terceiro passo, você marca apenas o nome do âmbito que o indicador está situado. Para que quando fizer um painel de controle, quando você fizer o painel de controle, você misture os indicadores e tente abranger os 4 âmbitos. E aí você tem um painel de controle completo. O quarto passo eu considero um dos mais importantes. É o método. Ele define como o indicador deve ser medido. Isso vai incluir a coleta de dados, o método, frequência e responsável, o período, se esse indicador vai ser consolidado de forma mensal, bimestral, anual, semestral, pode ser, ou de repente por evento. Também contempla a forma de cálculo. Então a fórmula de cálculo é muito importante para que você saiba se você tem que somar, se é uma média, se é um desvio padrão, se é uma média ponderada, isso tem que estar escrito aqui. E por último, a unidade de medida. Saber exatamente se está medindo em reais, em centenas de reais, em quantidade de peças, quantidade de horas, dezenas de defeitos e assim por diante. Veja, quanto mais preciso for a coleta de dados descrita, melhor será a sucessão quando você sair de férias, quando uma pessoa se ausentar do departamento, o indicador poderá ser medido da mesma performance a qual você designou no começo. É como se fosse um procedimento do indicador. Por isso eu coloco como relevante, como importante, esse quarto passo. O quinto são os limites de controle. Limites de controle são referenciais que você usa para quantificar os valores que você quer para esse desempenho nesse processo. Ele vai ser composto de 4 situações. Veja, normalmente você tem apenas a meta, que é o terceiro item nos indicadores da sua empresa. Eu digo que você precisa dizer qual é a tendência esperada, qual é o limite desse indicador, qual é a meta e qual o período de reavaliação. Vejamos. O que seria a tendência esperada? A tendência pode ser crescente quando o desejo é que o valor aumente. Então é o desejo esperado crescente do indicador quando eu estou falando de lucro, faturamento, satisfação, qualidade. O que você quer que aumente com esses indicadores? O que você quer que
esse indicador represente? Eu quero que represente um crescimento. Eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, quero mais qualidade, quero mais satisfação. Então, quando você quer mais, esse indicador tem tendência crescente. Nos gráficos, você pode anotar com uma setinha para cima, dizendo que quanto maior, melhor. A tendência também pode ser decrescente. Quando é o caso que você queira que diminua situações como, se você estiver num hospital, você quer que diminua as infecções hospitalares. Se você estiver numa indústria, você quer que diminua os retrabalhos. Se você estiver numa empresa que trabalha com construção civil, você quer que diminuam os acidentes. O ideal seria se fosse zero. Então esses são indicadores de tendência esperada decrescente. Por quê? Observe esses reloginhos que nós temos abaixo da tela. Aqui nós temos aqui a tendência decrescente e a tendência crescente no reloginho da direita. Com isso eu consigo botar nesse reloginho a meta e o limite. Observe que meta e limite são valores diferentes. Vamos pegar um indicador com tendência crescente, observando o reloginho aqui, o gráfico da direita, como faturamento. O faturamento ruim é o faturamento zero, é o mínimo que você consegue ganhar na sua empresa. Aí você tem um faturamento ótimo, supondo R$100 mil. Isso seria fantástico, é o máximo que você consegue faturar trabalhando todos os dias da semana, finais de semana, isso seria fantástico. Você tem uma meta aqui aproximadamente de R$70 mil. Essa meta seria o desejo dos sócios, o desejo dos chefes de produção, muito importante. E você teria um limite. O limite seria o seu custo fixo, supondo que fosse R$50 mil. Abaixo de R$50 mil você está pagando para trabalhar. Bom, entre 50 mil e a meta que você estipulou, você está num período regular. Bom se você ultrapassar isso para o ótimo. O problema é se você estiver abaixo do seu limite. Então, com um reloginho desses aqui, ou com essas marcações de limite, meta e a tendência, você consegue organizar melhor os seus indicadores. O que as pessoas colocam? As pessoas colocam apenas a meta e fazem com que a meta e o limite se confundam numa única situação. Nessa forma, você tem muito pouco tempo para você passar do ótimo para o ruim. Então, imediatamente você estava bem e daqui a pouco você está muito mal. Com isso, você afastando um pouco o limite e a meta, você tem tempo para tomar uma questão de planos de ação. Seus planos de ação podem ser mais efetivos durante esse período regular. Vamos pegar um exemplo com o indicador decrescente. Vamos pensar lá, retrabalho. Eu quero que diminua. O ótimo do retrabalho seria zero. Não tenho retrabalho, então estou ótimo. Eu tenho uma meta, supondo lá 5% da minha produção. E um limite chegando lá a 20% da produção. Acima disso eu estou muito ruim. E eu posso chegar até 100% da produção. 100% de todas as peças produzidas eu terei que retrabalhar. Isso é péssimo. Então você tem um trabalho a ser feito entre o limite e a meta. Aqui cabem os planos de ação. Quando você está já no ruim, são planos de ação para situações fora de controle. O risco da sua empresa cresce muito. A meta, você pode observar ela de acordo com o desempenho histórico. Você não pode forçar uma meta diferente do seu desempenho histórico se você não tiver uma ação sendo feita. Observe, se você já tem uma meta e você tem seguido essa meta e alguém chega para você e diz assim, o ano que vem teremos que atingir 10% a mais de faturamento. E ninguém faz absolutamente nada, não traça nenhum plano de ação, não se esforça, não faz reunião com a equipe. O que você imagina que acontecerá com essa meta? Ela continuará a mesma, mas ela não vai crescer. Então pequenas alterações na meta, elas podem vir do Kaizen, de reuniões, de inovação incremental. Então são situações que você não tem como sair disso. Se você quer forçar uma meta maior, você precisa trazer um plano de ação robusto. Por exemplo, vou contratar mais 100 pessoas para trabalhar na empresa. Vou comprar uma máquina nova. Vou expandir um mercado, criar uma linha de produto novo. Bom, isso são inovações radicais. Isso são realmente degraus que você coloca na meta. Pense que se você quiser atingir uma meta, sair de um valor e chegar em outro, faça da melhor forma que você faça uma rampa e não um degrau. As pessoas colocam que no ano que vem faturar a mais. E aí, como se fosse do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro,
algum milagre fosse acontecer na sua empresa. Isso não acontece. Então você continua com seu desempenho histórico. E aí nós vamos para o período de reavaliação. Se você está fazendo a mesma coisa que faz há 3 anos, significa que alguma coisa está errada na sua empresa. Então todo ano, é uma sugestão que eu lhe dou, todo ano fazer uma reunião de análise crítica em cima dos indicadores para reavaliar as metas e os limites. Muitos indicadores até você vai se surpreender que já foram superados. Com isso, você pode apertar um pouco mais a meta. Vejamos nessa tabela. Se você está sempre melhor do que a meta, toda vez está melhor que a meta, você tem que alterar, apertar ela mais. E o procedimento operacional padrão que você já tem, você mantém esse procedimento. O problema acontece se você está pior do que a meta sempre. Além de você alterar a meta, já que você não consegue atingi-la nunca, terá que rever os procedimentos. O adequado é ficar nessa faixa do verdinho aqui, ó. Dessa forma, você não precisa ter manutenção na meta. Quando você está igual, um pouco abaixo, um pouco acima, então você mantém a meta e mantém o procedimento. Então, são dicas para que você possa observar quando reavaliar os limites de controle e as metas. O próximo passo são pessoas. Pessoas são as pessoas que vão fornecer o indicador e o cliente do indicador. O fornecedor do indicador é o responsável pela medição, pelo registro e entrega do resultado, entrega da análise crítica e a discussão desse resultado com os gestores. E cliente do indicador é a pessoa que deve receber e usar esse resultado. Normalmente é um gestor, pode ser também alguém operacional. Você pode estar tratando com indicadores operacionais. Você faz um indicador para o líder de produção, por exemplo, ou para a própria pessoa da produção, perfeitamente normal. Agora, se o teu indicador é estratégico, você deve apresentá-lo ao chefe da empresa, a um gerente, a um diretor, ao presidente. Se você não tem cliente para o indicador, não tem ninguém para te escutar, esse indicador não serve para nada. Você não vai ter efetivação nenhuma com esse indicador. Nem que seja você mesmo o cliente do indicador, desde que você tenha alçada para mudar alguma coisa. E por último, análise crítica. Após a medição do indicador, você precisa fazer uma análise, uma interpretação desse resultado. Eu faço 3 perguntas para você. Vamos para a primeira. O resultado é melhor, igual ou pior do que a meta? Esse é fácil. Basta observar o gráfico, observar os limites, observar a meta. Você vai ver, nós ficamos pior do que a meta esse ano no faturamento. Não foi bom. Muito bem. Primeira pergunta respondida. A segunda pergunta que eu lhe faço é: quais as causas principais que contribuíram para esse desempenho? Normalmente eu peço para você detalhar umas 2, 3, 4 causas e me explicar detalhadamente a mais relevante. Com isso, você pode utilizar ferramentas como, por exemplo, o diagrama de causa e efeito. É uma excelente ferramenta para você descrever esse passo. E a terceira pergunta que eu lhe faço é: o que você pretende fazer para melhorar esse resultado? Quais são seus planos de ação? Aqui é interessante aquela ferramenta do 5W2H, ferramenta do plano de ação. Com essa ferramenta você consegue descrever suas intenções, quais os prazos, as pessoas, o que deve ser feito. E dessa forma você consegue propor alguma coisa que possa melhorar em relação aos seus indicadores. Você pode fazer um formulário de análise crítica com essas 3 perguntas e deixar isso registrado no seu sistema de documentos para que você não precise reinventar a roda todo mês, todo ano, toda pessoa nova que entrar na empresa. Se você tiver isso armazenado no seu sistema de gestão de documentos, você já está um passo à frente do seu concorrente. Pense nisso. Muito obrigado. Meu nome é Ricardo Blaut. Aqui está o meu e-mail, ricardo@eqpconsultoria.com.br. Meu telefone é Curitiba, DDD 41 8428 4444. Tem o nosso site, eqpconsultoria.com.br. Se você se interessou pelos formulários, me escreva, dê uma ligada ou entre no nosso site. Eu posso mandar esses formulários para você, mandar mais materiais. Estou à sua disposição. Um abraço a todos.